Eu saudo os irmãos com a paz do Senhor. Quero nesta noite deixar uma palavra ao coração dos irmãos. Eu quero ler o livro de Deuteronômio, no capítulo 5, no versículo de número 6 em diante. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares do que me amam e guardo os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia de sábado, para santificar como te ordena o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali como mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, e não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. Essas palavras falou o Senhor, toda a vossa congregação no monte, no meio do fogo, da nuvem e da escuridão, com grande voz, e nada acrescentou, e as escreveu em 2 tábuas de pedra, e a mim mas deu. Essa palavra é uma palavra forte, que nos mostra algo importante para as nossas vidas. E nós vimos aqui leis. Em se falando de leis, desde quando nós nos entendemos por gente, nós vimos que existem as leis. E já houve pesquisas que falaram sobre se tirar as leis dos homens, se deixar os homens a solto, fazendo o que quiser, o homem ele se torna insaciável, ele se torna com um desejo insaciável e acaba por destruir a si mesmo, porque não tem limite. Se tirar os limites do homem, ele chega à sua destruição. Nós vimos isso no Império Romano, que o Império Romano ele caiu devido a seguir, a se alinhar, a se ajuntar, a se casar com a cultura grega. E ali, essa cultura, havia muita imoralidade. Haja visto que todos os imperadores romanos daquelas épocas, eles eram homossexuais. Então o pecado, ele dominava, e ele fez com que Roma caísse por causa da imoralidade, porque não havia regras, porque não havia leis. Agora também nós vemos um exemplo da antiga União Soviética, quando ali o viés daquela nação era o ateísmo, e chegou a um ponto de proibir o casamento, porque eles falavam que o casamento era algo cristão e que eles não iam seguir. O que se deu então, naquela época, foi uma nação devastada pelo pecado, uma nação destruída, porque os homens estavam engravidando mulheres, 1, 2, 3, 4 mulheres,
e assim acabando com algo que Deus trouxe, que é a vontade de Deus, chamado família. Então nós vemos que as leis têm que existir, porque as leis elas servem para nos proteger. Nós vemos exemplos das leis de trânsito. As leis do trânsito, ela protege ao motorista, porque se tem uma via que você não pode andar ali a mais de 60 km por hora, ela não faz aquilo porque é uma coisa que vai te prejudicar, mas sim é algo que vai te proteger, porque você fazendo isso, você pode causar um acidente e trazer um mal a você e também a outras pessoas que estarão ali naquele lugar. Os homens sem leis, eles se destroem. O homem sem lei, ele não tomaria uma dose apenas da droga que se usa por aí, e ele morreria de tanto usar drogas, porque não há limites. Existem pessoas que tomam uma latinha de cerveja, e de uma latinha toma 2, daqui a pouco toma 4, 5, uma caixa, e outras bebidas quentes, não tem limites. Outras pessoas ficam a noite toda numa balada, e 2, 3 dias não há limites para parar. Homens que têm um relacionamento com uma, com 2, com 3 mulheres e não tem limites. Então o pecado tem tomado conta. E por isso há as leis. E a humanidade nos dias de hoje tem feito muitas coisas erradas. A humanidade tem transgredido as leis. Todos os dias nós vemos nos jornais pessoas que morreram de acidente, que mataram por um acidente de trânsito, por estarem alcoolizados. Outros mataram porque descobriram que o seu cônjuge estava dentro de um motel, o traindo, e por aí vai. Mas aonde eu quero chegar com isso? Aonde eu quero chegar falando acerca disso? Falando acerca de leis. Eu quero chegar nas leis de Deus. Quando Deus deu a Torá, as leis, a Moisés, ele não trouxe algo para prejudicar, ele não trouxe algo ali para deixar o homem sem liberdade, não. Ele trouxe para nos proteger, ele trouxe aquelas leis para trazer uma proteção, porque ele ama, não porque ele quer tirar a sua liberdade, mas porque ele te ama. Nós vimos aqui em Deuteronômio capítulo 5 acerca dos 10 mandamentos, e fala-se em não faça isso, não faça tal coisa, não faça tal coisa. E nós vemos que com o passar do tempo os homens vêm piorando cada dia mais. A igreja tem se misturado com o pecado, a igreja tem se entregado ao pecado, a igreja tem se misturado, e eu nunca vi pessoa que, para trazer alguém para a presença de Deus, precisa de misturar com alguém. Para você trazer um alcoólatra, você não precisa ir lá e beber com ele. Para você trazer um viciado para o Senhor, você não precisa ir lá e usar uma maconha, usar uma cocaína com ele, não. Mas a igreja tem imitado as coisas do mundo. O interessante é que a própria igreja tem se misturado com as coisas do mundo. E a Bíblia nos diz, no livro na primeira carta a João, no capítulo de número 2, no versículo 15, não ameis o mundo nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Não ameis o mundo. A Bíblia nos fala que nós não devemos ter amizade com o mundo. A igreja ela tem que ser santa. Os santos ele tem que ser separado, porque a palavra santo significa separado. Muitas vezes nós tentamos trazer uma mensagem de conforto, uma mensagem de exortação, mas as pessoas acham que você está querendo se mostrar ser o santo demais, querendo se passar por um santinho, quando na realidade não é querer se mostrar. Isso é uma obra do Espírito Santo.
Porque a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, porque ele habita dentro de você, o qual estáis selados para o dia da redenção. Se você entristecer ele, ele vai sair de você, ele vai deixar você, porque o Espírito Santo, ele não habita numa casa suja. O Espírito Santo não habita numa casa em que há palavrões, numa casa em que há piadas, uma casa em que há prostituições, aonde o corpo não é somente para Deus, mas também para as coisas do mundo. Quando a Bíblia nos ensina que nós devemos não ter amizade com o mundo. Muitas pessoas estão dentro de igreja, estão tendo amizade com ímpios. Santo, salvo, separado, a noiva do Cordeiro, não pode se misturar com ímpios, não pode se misturar com pessoas incrédulas, com pessoas que zombam. O que a Bíblia nos diz no Salmo de número 104, no Salmo de número 1, ela nos diz assim, no versículo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha só para você ver. E antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Isso é ser um santão? Isso para você, quando você vê uma pessoa lendo a Bíblia de dia, você chega na casa dela, ela está lendo a Bíblia, ouvindo um hino, ela te manda uma mensagem, e ela fala de Jesus para você, ela fala do Espírito Santo, mas você diz que ela quer ser um santão, mas você diz que ela quer ser melhor do que ninguém. Não é nada disso. Isso é obra do Espírito Santo, porque o verdadeiro santo, ele fica separado, ele é separado para o dia da redenção, porque o Espírito Santo faz a obra na vida dele. Nós vemos pessoas que têm se casado, pessoas que estão dentro da igreja e se casam com pessoas ímpias, que se casam com pessoas incrédulas. Não pode acontecer isso. Isso não pode acontecer, porque uma amizade é um jugo desigual. Isso não está na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, ela nos ensina que o homem não deve ter amizade com ímpio, que o salvo ele não tem que ter. Ah, pastor, mas eu não posso conversar sim, mas ter intimidade não, isso é errado. A Bíblia nos diz no livro de 2 Coríntios, na carta de 2 Coríntios, no capítulo de número 6 e no versículo 14, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Olha aí para você ver. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Olha aqui, a Bíblia que está dizendo que nós não devemos ter contatos, com intimidade com pessoas infiéis, com pessoas incrédulas. Existem pessoas que estão dentro de igrejas, que cantam, que pregam, que louvam, mas estão com amizade com pessoas do mundo. Estão com amizade com pessoas que não servem a Deus. Moças que estão namorando com rapazes que não servem a Deus. Rapazes que estão namorando com moças que não servem a Deus, que são desobedientes a pais e mães. Com certeza será um mau marido, com certeza será uma má esposa, porque ele não tem temor ao Senhor. Agora, o separado, ele tem que ser separado. A palavra já diz santo. Santo é separado. E Jesus disse, sede santo, como eu sou santo. Outra coisa, a sua boca deve falar palavras de bênção. Você não deve ficar abrindo a sua boca para falar palavrão, para falar palavras pesadas, para maldizer, para trazer coisas que falam mal do seu irmão, fofocas, intriga, porque isso é errado. A Bíblia nos ensina isso. Existem pessoas que vira e mexe, ele está falando da vida de um, da vida de outro. Ele está com a vida, com a língua afiada para falar da vida do irmão, para falar da vida da irmã, para fofocar na igreja. Isso são pessoas que estão distantes do Senhor. A Bíblia nos mostra em Efésios capítulo 4, no versículo 22 em diante, que quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente,
e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um do outro. Irai-vos e não pequeis, não ponham o sol sobre a vossa ira. Se você brigar, discutir com o seu marido à noite, com a sua esposa, não deixe amanhecer sem fazer as pazes, sem pedir perdão. Converse com ele, chegue a um acordo, porque a Bíblia nos ensina: não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca palavra torpe. Chegamos aonde eu queria. Mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Agora olha para você ver quantas pessoas tem por aí que estão abrindo a sua boca e usando o veneno do corpo, que é a sua língua, neste exato momento, para falar do seu irmão, para falar do seu filho, para falar do seu pastor, para falar de um membro da igreja, para falar mal até mesmo de mim que estou pregando aqui agora, porque esta mensagem é uma mensagem que talvez não seja uma coisa que você gosta de ouvir, mas é o que você precisa ouvir, é o que nós precisamos de ouvir. Então, existem pessoas que estão dessa maneira, pessoas que estão dentro de determinadas igrejas, vivendo como cristãos, vivendo como filhos de Deus, mas não dão testemunho de filho de Deus, não são o retrato da noiva, não são a imagem da noiva. Olhe para você, veja se você é a noiva, veja se você se encaixa dentro do perfil da noiva do Senhor. A Bíblia nos fala que nós temos que ser luz, nós temos que ser luz onde nós chegamos, porque essa geração de hoje é uma geração que está perdida. O pecado tem dominado, o pecado tem tomado conta da mente das pessoas. Mulheres que se vestem totalmente como se estivessem nuas. São roupas que praticamente não... É como se não tivesse nenhuma. A Bíblia nos fala que o homem deve vestir roupa de homem e a mulher deve vestir roupa de mulher. Nós vemos hoje em determinados locais pessoas, mulheres, que você não sabe se é homem ou se é uma mulher. Você vê um homem e você não sabe se é um homem ou se é uma mulher. São estilistas famosos que fazem roupas diferentes, e nós vemos até muitos pregadores com roupas coladinhas, mulheres com vestes sensuais. A mulher, para ser bonita, ela não precisa ser sensual. Você pode ser bonita sem ser sensual. Existem mulheres que colocam roupa para poder mostrar, mostrar o seu corpo torneado, para poder mostrar as suas pernas. Mas a Bíblia nos mostra que isso é errado. A mulher, ela tem que vestir uma roupa decente, ela tem que vestir um traje decente. Ela não precisa ser sensual. Olha só, 1 Timóteo capítulo 2, no versículo 9. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. A mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Então a Bíblia diz que a mulher, ela tem que se vestir com um traje honesto, com pudor, com modéstia. Não é numa aparência exterior. Quantas e quantas vezes nós vimos aí em igrejas até muito grandes, igrejas enormes, mulheres de pastor, membros de igrejas, até mesmo pela internet, que se vestem dessa maneira, com uma forma de sedução. Para tirar foto tem que fazer beicinho, tem que fazer um charminho, mostrar isso, mostrar aquilo. Isso não é um porte da noiva. Isso não é um comportamento da noiva de Cristo. É preciso mudança. É preciso de mudar. Porque nós temos que ser luz. A Bíblia nos fala que nós temos que ser luz. Aonde nós chegamos, nós somos luz.
Nós temos que mostrar a diferença. Nós vivemos numa geração em que está totalmente pervertida, totalmente perdida. E Filipenses capítulo 2, versículo 15 nos fala: para que sejais irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus e inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Olha aqui para você ver quantas pessoas que naquele dia vão ver que correram e que trabalharam em vão. Por quê? Porque não viveram como deveriam viver. É por isso que tem as leis. Deus não deixou essas leis para te prejudicar. Ah, mas para que eu vestir uma roupa tão cafona desse jeito? Ah, se eu vestir aquele vestido, se eu vestir aquele terno, vai me deixar muito cafona. Deus não deixou essas leis para te ridicularizar. Deus não deixou essas leis, essas coisas que estão escritas aqui, para tirar a sua liberdade, a sua beleza. Não. É só você ter modéstia. É só você ter sabedoria. Viver como a palavra. Ser luz. Porque o que muda, o que faz a diferença, o que chama atenção no ímpio, é a igreja ser diferente. É você ser diferente. É a pessoa olhar para você e ver o brilho do Senhor em você. E ver não somente pela aparência exterior, mas dentro de você habita aquela luz do Espírito Santo que resplandece através daquela obediência que você está da palavra de Deus. Se vestindo como mulher, se portando como mulher, se portando como homem, se vestindo como homem, porque o pecado tem tomado conta. Eu vejo que jovens já não têm mais respeitos com a sua mãe, com o seu pai. Os filhos que não têm respeito com a sua mãe, com o seu pai. Casamentos que têm sido destruídos. Isso eu falo dentro das igrejas. Pastores que se casam e se separam a todo momento. Por quê? Por causa de traição. Homens que estão ali pregando, mas estão de olho nas irmãzinhas da igreja, porque elas, por sua vez, também estão com a roupa tão curta que é perigoso o pastor descer e colocar o paletó para tampar quando ela senta de frente. Ei, meu irmão, é tempo de mudança. Este não, as leis de Deus, é para nos proteger das armadilhas do diabo, das tentações do inimigo. Pessoas que acham que podem errar a todo momento e que Deus é obrigado a perdoar os seus pecados. Pessoas que acham que podem viver uma vida com o pé lá fora, o outro lá dentro, e que podem receber o perdão de Deus a todo momento. Pessoas que pensam que o Espírito Santo não vai deixar eles por causa de um errinho. Não, esse é só um errinho. Isso aqui não vai acontecer. Isso aqui não vai mudar nada. Irmão, eu quero te dizer que a pior coisa que tem é um crente hipócrita, que tem duas caras, que tem dois guarda-roupas, um para ir para a igreja e outro para ir para a rua, que tem duas penteadeiras de maquiagem, uma para ir para a igreja e outra para sair para as festas, que tem dois lugares onde guarda os sapatos, um para ir para a igreja e outro para ir para as festas, dois lugares onde guarda suas roupas íntimas, um para vestir quando está perto dos irmãos na igreja, outro para vestir com os seus amantes, para mostrar o seu corpo sensual. Pastores que andam depravando a sua família, estão totalmente depravados, andando dentro de motéis, andando dentro de lugares, de casas de orgias. Homens que estão pecando e pregando a palavra de Deus e achando que são o rei da carne seca. Ainda hoje a minha irmã estava falando comigo de um lugar, de um hotel fazenda, onde a diária custa R$ 1.500. Eu me esqueci o nome. E eu disse a ela, muitas das vezes existem pessoas que vão para esses lugares, têm muito dinheiro, pagam R$ 1.500 ali por dia para ficar ali. Mas o passeio deles é um passeio triste,
porque eles ficam ali regados a drogas, regados a bebidas, a sexo, às vezes até escondido com amantes. São vidas que estão perdidas, porque não querem viver na lei de Deus, porque não querem entregar a sua vida a Jesus e viver uma vida para Cristo, uma vida como noiva do Cordeiro. Estão ali e no domingo estão no altar da igreja pregando a palavra. Estão ali com as suas amantes, muitos vão até com a sua família, mas chegam ali escondido, enche a cara de bebida, enche a cara de droga e acha que está tudo bem. A Bíblia diz que está tudo nu e patente aos olhos do Senhor. Os olhos do Senhor são como chamas de fogo que Ele contemplam o bem e o mal, o ruim e o bom, o perverso e o justo, o ímpio e o justo. O Senhor está olhando, mas a cada momento essas pessoas estão se infiltrando mais dentro de um buraco, onde eles pensam que a saída é só cavando, e só vão cavando para baixo. Precisamos ser luz, precisamos de fazer a diferença. Não tenha medo de pregar a palavra de Deus, não tenha medo de ler um versículo e mandar gravar e mandar para um irmão, mesmo que ele ache que você está dando uma de santão. Não tem problema, isso é obra do Espírito Santo. E uma hora o Senhor vai tocar no coração dele, e ele diz: não, isso é porque alguém vai achar isso de você. É mentira, é ele que acha, é ele que quer te criticar. E não tem esse negócio de crítica construtiva. Crítica é crítica e ponto final. Ele quer te criticar, e sempre os que criticam são aqueles que não fazem nada. Sempre os que criticam são aqueles que não dão um passo para o Senhor. Sempre os que criticam são aqueles que não vivem em obediência a Deus. Temos que mudar, tem que ter mudança, temos que ter a mudança, porque a Bíblia ela nos ensina, no Romanos capítulo 12, versículo 1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com esse mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com este mundo. Se conformar com o mundo é se juntar a ele, é viver o que ele está te propondo. E a Bíblia nos fala no livro de Romanos ainda, na carta aos Romanos, no capítulo de número 1 e no versículo 18 em diante, fala sobre a ira de Deus, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e justiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus se manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo os sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança à imagem do homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito e eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, fala do lesbianismo. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade um para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo recompensa que convinha do seu erro, homossexualismo. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, fornicação e malícia, avareza e maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus,
injuriadores, soberbos e presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis no contrato, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente a fazem, mas também consente aos que fazem. Veja que a Bíblia diz que não é somente os que fazem, mas aqueles que concordam com as coisas erradas. Se você está inserido dentro disso aqui, se arrependa, receba o Senhor Jesus na sua vida, entregue a vida a Jesus e Ele vai mudar a sua história. Eu quero orar por você. Senhor Jesus, toma essas vidas em tuas mãos, que a tua palavra entre e penetre como uma espada de dois gumes, Senhor, na divisão da alma e do espírito, discernindo o pensamento do coração. Sonda, meu Deus, muda a vida dessas pessoas, cubra elas com o teu sangue a partir do momento que elas te receberem, em o nome de Jesus Cristo, para a honra e glória do teu nome. Amém, Jesus. Eu sou o pastor Ed Wilson, do Ministério Rosa de Saron, Florescendo Vidas, uma família para abençoar a sua família. Fiquem com Deus e até a próxima, em nome de Jesus.